Obrigado, deputado. Bom dia a todos. Cumprimento a todos na pessoa do deputado Júlio César Ribeiro. Tempo é limitado, são 5 minutos, o debate é instigante e necessário. Então, cumprimento a todos os senhores que dispuseram. Dá para ouvir? Acho que podia aumentar um pouquinho o microfone do Elton, acho que está baixinho, por gentileza. Se você quiser ficar também em pé, Elton, fica à vontade, tá bom? Então, restabeleça o tempo e pode iniciar. Então, deputado, vou ficar em pé, acho que é melhor para poder expor. Licencinha. Vou falar um pouco sobre a questão da constitucionalidade, dessa necessidade do professor de educação física ser professor de artes marciais, ser professor de educação física. Pedir para avançar o slide aqui. Deixa eu fazer na mão mesmo, que é mais fácil. Está passando ou está demorando? Aí. Então, eu trouxe aqui os textos legais que foram suscitados na última reunião acerca dessa discussão de necessidade do professor de artes marciais ser ou ter que ter diploma de educação física. Apenas para ilustrar, eu pediria que os colegas que tiverem interesse abram o texto legal aí para que a gente possa avançar. Vou só deixar aqui só para efeito de registro, certo? Vejam que aqui na lei, o que ela fala? O exercício das atividades de educação física, a designação é prerrogativa dos profissionais. Entendo que a palavra usada aqui foi educação física. E aqui é a resolução do CONFEF que regulamenta a profissão. E vejam também o destaque que eu fiz, que diz que o profissional de educação física ele é especialista em atividades físicas. Novamente, não foi dito que existe alguma prerrogativa do professor ter que ser, no caso, o professor de educação de artes marciais, ter que ser professor de educação física. Ela não limitou, ela disse apenas que o educador físico faz isso. Então, os destaques que eu fiz aqui a respeito da lei são os seguintes. A lei fala que a prerrogativa do portador de diploma de educação física é o ensino de educação física, não de toda e qualquer atividade física. Inclusive, o projeto de lei 2436 de 2021, que foi votado em 2022 aqui nessa casa, ele teve vetado pelo presidente o ponto que dizia que o CONFEF poderia estabelecer, mediante ato normativo próprio, a lista de atividades e de modalidades esportivas que exigissem a atuação do profissional de educação física. Ou seja, quando foi votado anteriormente, a validação dessa resolução não foi mantida essa necessidade, até porque você limita a própria atividade física no seu geral. Todo movimento físico teria que ser feito, teria que ser ensinado por alguém com diploma de educação física. Então, na ótica da resolução do CONFEF, como eu já falei, toda atividade que envolva movimentos corporais é considerada atividade de educação física, confundindo-se dois conceitos, educação física e atividade física. A educação física é um tipo de atividade física, a arte marcial é outra. Então, só voltando aqui um instantinho. Portanto, se na época a resolução tivesse passado, ela teria ferido o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, que diz que é livre o exercício de qualquer profissão. Então, por isso ela foi vetada, por isso houve o veto previdencial que foi mantido posteriormente. Então, essas são as jurisprudências onde isso já foi pacificado. Essa primeira aqui no próprio STJ, vejam que o ministro Benedito, na época, destacou que é ilegal a resolução 46, quando ela tenta limitar o movimento, isso foi uma tentativa no TRF, que foi subido, no caso, para o STJ, de tentar limitar a profissão, dizendo, não, mas educação física é de qualquer atividade física. Não, e o ministro entendeu de maneira diferente, justamente levando em consideração que a gente falou da questão constitucional do texto. E essa já foi a decisão do STF. Vejam que o ministro Toffoli, que foi o relator desse projeto aqui, aliás, dessa decisão em relação a esse projeto, ele diz o seguinte, a lei, no caso estava tratando de professor de educação de capoeira, diz o seguinte, a lei não alcança o instrutor de capoeira, por conseguinte, de artes marciais em geral, cuja orientação tem por base a transferência de conhecimento tático e técnico da referida luta e cuja atividade não possui relação com a preparação física do atleta profissional. Como tampouco existe que esses sejam inscritos no Conselho Regional. Então, ele já definiu. Então, a consolidação disso, jurisprudencialmente falando, foi o quê? Toda e qualquer atividade física que teria que ser supervisionada por profissional de educação física em razão do critério material utilizado na confecção desses textos legais.
Então, veja, até se eu tivesse, por exemplo, que aprender piano, eu precisaria de um educador físico, porque tocar piano é uma atividade física. Então, a gente mexeria com muitas profissões que não têm a ver necessariamente com a educação física. Então, aqui eu trouxe, na verdade, o texto da Lei Geral do Esporte, onde já há a previsão do registro do profissional de educação física, inclusive pelas confederações. E aqui eu faço os destaques. No artigo 75, parágrafo 1º, considera treinador profissional a pessoa que possui como principal atividade remunerada a preparação e a supervisão da atividade esportiva de um ou vários atletas. Então, já há a previsão legal para que se institua a profissão também de professor de artes marciais. Agora, a ressalva que é feita aqui, isso é dado a ser registrado tanto por quem tem o diploma de educação física, como também tem certificação das confederações. O que o texto legal, nesse caso, na Lei Geral, não fez, foi dizer quem eram as confederações. É isso que o projeto de lei do deputado Júlio César agora vem dizer, quem são as confederações que podem dar essa certificação. Há essa competência compartilhada, tanto com o Conselho Regional via diploma, tanto com a confederação. Então, ambos podem registrar professores. No caso aqui, a gente está falando do professor de luta, então ele não precisa ser registrado, até porque a lei já diz, ele pode ser registrado na confederação, tanto que, tendo a certificação, isso está encerrado. Então, no caso, dessa forma, a Lei Geral do Esporte já define os meios pelos quais o professor pode ser reconhecido como profissional, inclusive dando a opção do diploma de educação física. É uma opção para quem quer ser profissional. Então, é esse, gente, breve. Então, eu espero que tenha sido esclarecida essa questão constitucional, porque já foi resolvida anteriormente, e essa é a minha parte, espero ter agregado à discussão, espero que o projeto auxilie os professores, nos dê dignidade, e, se Deus quiser, eleve as artes marciais para outro nível. Obrigado. Obrigado, Elton Costa, advogado trabalhista e desportivo presencial. Quero também registrar aqui a presença do meu amigo deputado Luiz Lima, do Rio de Janeiro, que se faz presente, também daqui a pouquinho terá voz aqui nessa comissão.